Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira. Confira os destaques desta segunda edição. Projeto de lei do vereador professor Alberto quer a distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios da cidade. Na terceira reportagem da série sobre primeira infância, saiba a importância da vacina para as crianças. O quadro de educação traz dicas para quem vai fazer o Enem, com prováveis temas para a redação. E no esporte, daqui a pouco o Veracruz Basquete vai em busca da recuperação no Campeonato Paulista. Na reunião ordinária de número 60, o vereador professor Alberto protocolou um projeto de lei ordinária que pede a distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios de registro civil do município de Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador professor Alberto pretende fazer com que os pais tenham mais conhecimentos dos direitos das crianças e adolescentes. Para isso, a ideia é que os cartórios de registro civil de Campinas distribuam exemplares gratuitos do Estatuto da Criança e do Adolescente para quem fizer o primeiro registro. O objetivo é que os pais já possam receber o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivando ele ter conhecimento dos deveres e direitos que essa criança deverá ter. Então, quando a gente coloca isso já disponível aos pais, nós temos uma chance maior das pessoas, conhecendo a legislação, se comportarem de maneira diferente. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990. Desde então, ele assegura direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, entre outros. É um marco, é uma referência, é uma regra fundamental para o Estado democrático de direito. O Estado tem que cuidar dos vulneráveis. É função do Estado, das autoridades legalmente constituídas, de cuidar das crianças, de cuidar dos adolescentes. Nós colocando esse instrumento na mão dos pais, ao registrar a criança no cartório, ele é presenteado com o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele poderá então ter o conhecimento do seu conteúdo. O projeto vai ser encaminhado para análise das comissões permanentes da Casa. De acordo com o vereador, a matéria tem como objetivo diminuir casos de maus tratos aos menores. Na justificativa, ele afirma que a negligência familiar lidera o ranking de violações nos conselhos tutelares. O vereador acredita que a disponibilização do Estatuto deve ajudar a diminuir esses casos. Tem muito pai e muita mãe que não tiveram a oportunidade de sintonizarem com as novas legislações e realidades. Então eles vêm com uma bagagem cultural e acham que podem fazer tudo como herdaram de uma cultura antiga. Então é uma maneira, nós estamos sendo facilitadores para trazer todos ao pleno conhecimento de uma legislação moderna, séria, que tem como objetivo proteger a primeira infância e a adolescência. Amanhã, quinta-feira, o tempo continua fechado, com muitas nuvens, mas a chuva deve dar uma trégua aqui em Campinas. Sobre as temperaturas, mínima de 19 e a máxima não passa dos 25 graus. A importância da vacinação na primeira infância e os riscos que se corre quando as crianças não são vacinadas é o tema da série de reportagens sobre primeira infância. Criança feliz é criança imunizada. E de acordo com o balanço da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite, encerrada em setembro, o país atingiu a meta de imunizar 95% do público-alvo estabelecida pelo governo federal. Muita criança feliz. Mas aqueles 5% que por algum motivo não procuraram a imunização representam um grande perigo. A volta de doenças que já tinham sumido do nosso mapa, como sarampo, rubéola e a própria poliomielite. A varíola, que era uma doença que matava muita gente em epidemias e era altamente mortal, desapareceu graças à vacina antivariólica. Ela praticamente não existe no mundo. A paralisia infantil, que deixava crianças aleijadas, algumas vezes matava as crianças por insuficiência respiratória, sobretudo em crianças mais velhas e em adultos, porque ela paralisava as funções do diafragma quando ela mobilizava a coluna muito alto. Graças à vacina SEIB e agora a Salk também,
isso praticamente desapareceu. Para que a situação não saia de controle, o Ministério da Saúde quer exigir que toda criança esteja com a carteira de vacinação em dia para poder ter direito à matrícula nas escolas. Na verdade, hoje nós temos um calendário bem amplo, né, que protege contra 19 doenças, que são doenças que elas podem ser fatais, então são doenças imunopreveníveis. Então, a partir do momento que a criança não recebe uma das doses que está preconizada, ela está exposta e ela pode adoecer e pode até gerar o óbito. Quando alguém não é vacinado, ele só é protegido por sorte ou por um cenário provocado por pessoas que fazem tudo direitinho, que tomam a vacina, que levam os filhos para serem vacinados. A cobertura vacinal adequada, nós conseguimos uma situação que chama proteção de rebanho. Com isso, as pessoas que estão suscetíveis e não estão vacinadas acabam sendo protegidas por essas pessoas que estão vacinadas. Com as baixas coberturas, nós não garantimos mais essa proteção de rebanho e essas pessoas suscetíveis podem adoecer. O Paulo Sérgio conta que, quando completou 9 meses de idade, seus pais começaram a perceber que alguma coisa não estava bem com o menino. Segundo o relato deles, era febre, eu não parava em pé, aí levaram, foi constatado que era o vírus da polio. Até 14 anos eu fiz várias intervenções cirúrgicas, enxerto, nervos e coisa e tal, para ver se melhorava um pouco a mobilidade. Mas não houve jeito e as privações das brincadeiras se fizeram presentes. Jogar bola, correr, andar de bicicleta, era complicado. Naquela época, então você vivia tinha um limite, né? E eu não tinha essa mobilidade que eu tenho hoje, porque eu andava apoiando a perna. O Paulo pode ter sido vítima nos anos 60 do que hoje chamamos de fake news. Muitos falavam assim, não podia tomar essa vacina por causa da tosse comprida. Aí não deu. Eles preferiam da vacina da tosse comprida do que da polio. Sorte. Eles já jogavam com a sorte. Hoje, com a formação que a gente tem em mídia, as mães relatam, não tem, não vai, leva o filho. Imagina naquela época, década de 60, que a mulher dependia só do marido. Quando você não vacina uma criança, você está correndo um risco de morte ou de uma doença grave. No caso da paralisia infantil, as sequelas, uma criança que passa o resto da vida se arrastando, com dificuldade, fazendo fisioterapia, colocando aparelhos. Então não dá para entender o mundo de hoje começar com um grupo aí anti-vacinas por causa de mitos, por causa de coisas que passam, às vezes até pela internet ou até pelas redes sociais, que são mentiras. Notícias como a que foi divulgada em 1998 e que até hoje, 20 anos depois, ainda causam desconfiança. Um estudo descrevendo 12 crianças que teriam desenvolvido o autismo depois de serem imunizadas contra o sarampo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Essa história do autismo foi uma pessoa irresponsável na Europa, na Holanda, que inventou essa história e que depois ela reconheceu que era mito, que ela tinha inventado, e ela foi castigada e condenada. Não tem nada a ver vacina tríplice viral, sarampo, cachumba com autismo, isso é mentira. Já o Heitor pode se considerar um bebê de muita sorte. É só olhar a carteira de vacinação completa. A gente optou por sempre estar tudo em dia, conforme fazia o prazo, a gente já levava para poder dar as vacinas. Eu vejo como uma coisa boa. A gente vai sempre ao pediatra, a gente faz todo o acompanhamento, o pediatra fala que é realmente muito importante, que até para ele crescer com saúde, para ele ter desenvolvimento, então a gente não hesita. Não vacinar é um crime contra uma criança, é um crime contra a sociedade, porque a comunidade inteira tem que saber que a vacinação tem que ser feita. Ela é obrigatória para proteger não só a pessoa que toma a vacina, mas a sociedade como um todo. Segundo os especialistas, as vacinas, como qualquer medicamento, podem ter reações colaterais, mas em quase a totalidade dos casos, essas reações são mínimas e nem se comparam à doença. São febre, às vezes ele fica enjoadinho. Tem uma que eu achei que foi a que judiou um pouco mais, que são 4 ou 5 de uma vez só.
Aí essa acaba judiando um pouco mais da criança. As reações são o estímulo que o sistema imunológico precisa para cumprir a sua função de proteger. É assim que as vacinas funcionam. Você pega vírus atenuados, ou vírus mortos, ou bactérias, ou das doenças originais, trabalha isso em laboratório, diminui a sua patogenicidade, a sua capacidade de causar doenças e injeta na pessoa. O organismo sente a entrada desses corpos estranhos, dos vírus, etc., e produz anticorpos. E quando a criança no futuro, porventura, entrar em contato, ela tem proteção e a doença não progride. A gente fica tranquilo porque a gente sabe que com ele não é mínimo, né? Se vier acontecer, vem fraco, vem menor, não vai ser tão sério, tão forte para ele. Desde a criação do Enem em 1998, mais de 50% dos temas escolhidos para a redação refletiram sobre assuntos que abordavam minorias e temas sociais. O quadro de educação desta semana destacou algumas dicas para os candidatos terem um bom desempenho na prova. Em 2018, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, acontece nos dias 4 e 11 de novembro. Quem está se preparando para a prova sabe que a redação é fundamental para garantir a aprovação. Uma das características dos últimos anos do Enem na avaliação da redação é provocar os alunos a pensar em alternativas para o país. Eu costumo dizer que para os alunos que não existe uma fórmula, né? A gente não tem como trabalhar com uma previsão ou dizer com exatidão qual tema que vai ser cobrado. Haja vista o tema do ano passado, que foi uma grande surpresa para todos os professores e todos os alunos. Uma coisa que a gente tem certeza é que, sem dúvida nenhuma, o tema da redação do Enem, ela sempre terá um cunho social. De alguma maneira, o aluno será conduzido a refletir sobre um problema social e a apresentar uma proposta de solução. O que a gente costuma trabalhar com os alunos na preparação deles para essa redação, é que eles estejam atentos aos assuntos da atualidade. Aquilo que de repente pode ser utilizado como uma ferramenta para divulgar uma ação social, porque afinal de contas o Enem tem uma repercussão nacional, então qualquer assunto que seja abordado na redação será veiculado depois, posteriormente, como uma ação nacional e terá um alcance com essa abrangência, né? De acordo com o diretor, é importante ler com atenção a coletânea de textos disponibilizados na prova. Ele deu algumas dicas. Eles conhecerem muito bem as 5 competências que serão avaliadas no seu texto. Cada competência vale 200 pontos. Então, se o aluno descuida de uma ou de outra competência, ele tem aí já pelo menos 200 pontos perdidos em cada uma delas. E eu gosto de ressaltar muito a competência número 1, que é domínio de norma culta. Então, o aluno precisa escrever corretamente, precisa ter muito cuidado com acentuações gráficas, o uso correto de crase, os conectivos que são presentes aí na competência 4, que são os elementos coesivos do texto, saber usar os conectivos, os elementos de coesão, as conjunções, as locuções conjuntivas, de forma que o texto dele tenha clareza e não gere ambiguidade. Ele deu ainda alguns palpites de possíveis temas para a prova deste ano. A gente está num ano bastante polêmico. É um ano eleitoral, é um ano em que nós tivemos diversos conflitos sociais, a gente tem a questão da imigração, a vinda de imigrantes para o Brasil, vindos aí da Venezuela. Eu posso dizer que talvez, eu não gosto muito de me comprometer com isso, com uma afirmação muito categórica nesse sentido, mas são temas que podem aparecer. Acho que todo e qualquer tema que tenha um cunho social, que de repente possa representar aí para a comissão organizadora, para o INEP, que é o órgão que gerencia a prova, como uma tentativa de mostrar socialmente um problema e chamar a atenção da sociedade para isso, através da prova, tendo em vista aí que essa prova tem uma repercussão nacional, é um tema possível. O quadro de educação de hoje fica por aqui. Até a próxima! Amanhã é dia de conferir as estreias na telona, mas antes você fica sabendo aqui quais são os filmes na agenda de cinema. Destaque para os lançamentos infantis, já que é Semana da Criança.
é como as outras crianças. Agora, ele está prestes a conhecer alguns amigos que são diferentes de qualquer um. A vida de Lu e o menino de 12 anos muda completamente quando a nave espacial de 3 alienígenas cai nos fundos do quintal da sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade. Por isso, ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave-mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa. São apenas 13 nubidubs! Só 13? 12? O verdadeiro príncipe é um rato. Enquanto Cinderela e seus amigos ratos se divertem no baile real, tudo parece perfeito até a princesa ter uma grande surpresa. O príncipe é uma farsa. O verdadeiro representante do reino foi transformado em rato por uma bruxa malvada. Cinderela e seus amigos precisam embarcar em uma grande aventura para reverter o feitiço e restaurar a ordem no lugar. Um distúrbio misterioso aconteceu recentemente na cidade de Madison, em Delaware. Criaturas ganharam vida através dos manuscritos originais do R.L. Stein. Em uma pequena cidade, 2 amigos encontram um manuscrito em uma casa abandonada e, ao abri-lo, eles libertam Slap, que pretende causar um apocalipse com a ajuda dos amigos monstros. E assim, os meninos, com a ajuda de Sarah, precisam derrotá-lo. Não estou com cara de contente. Cuidado! Estamos vivendo uma história de Goosebumps. Dizem que é a maior berraria. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Em Nasce uma Estrela, a jovem cantora Ellie, interpretada por Lady Gaga, ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que o parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido ao álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois. I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. A agenda com as estreias do cinema fica por aqui, mas amanhã tem a agenda cultural com shows e eventos que acontecem por Campinas e região. No Campeonato Paulista de Basquete, o Veracruz recebe hoje, no ginásio do Paineiras, a equipe de Catanduva. Depois de perder na última rodada do Campeonato Paulista para o Santo André, as comandadas do técnico Antônio Carlos Vendramini buscam a reação hoje, às 7 horas da noite, no ginásio do Paineiras, da Ponte Preta, contra a equipe de Catanduva. As campineiras estão na 3ª colocação, com 5 vitórias e 2 derrotas. As adversárias de logo mais estão em 7º, com apenas 1 vitória e 6 derrotas. A entrada é franca. Favoritismo todo é das campineiras, que no primeiro turno venceram as adversárias de logo mais por 87-54. Ratificando o que a gente viu na reportagem, entrada franca, chegar e entrar no ginásio. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!